Ok, queridos corações e amigos em plenitude, boa noite. Nós estamos aqui ajustando algumas questões técnicas aqui e gostaríamos de saber se vocês estão nos ouvindo bem. Márcia Cavalcante, o Eli Figueiredo, dá um alô para nós aí, por favor, se está tudo bem. Estão nos ouvindo bem? Nós estamos com uma dificuldade aqui da internet, ok? Está nos ouvindo? Dá um ok, por favor. Isso. Tudo bem? Nossa Marilene vai ver se está tudo bem. Ok? Muito bem. Ok. Gratidão. Muito bem. Queridos corações, amigos em plenitude, boa noite para mais uma live muito importante para todos nós, né? O que realmente vinha a ser a procrastinação? Quem de nós já não tivemos um momento em que você, como diz, vai empurrando com a barriga, né? Você tem aquela atividade que você sabe que é importante, que é fundamental para você, mas, de repente, você vai dando enrola aqui, enrola ali e acaba não realizando, né? Nós temos dois tipos de tempo. Nós temos o tempo cronológico, nós temos o tempo psicológico. Às vezes a pessoa que tem um padrão da procrastinação, porque ninguém é procrastinador, porque nós não somos defeitos, nós somos qualidades. Então, muitas vezes você tem um comportamento da procrastinação. E a procrastinação ela vem justamente motivada por alguma situação que você tem dentro de você, o seu mapa interno, a forma de você pensar, crenças limitadoras, e que inibe esse seu potencial. A pessoa que tem já um comportamento da procrastinação, ela pode, às vezes, ter o tempo cronológico, o tempo de relógio, mas ela não encontra um tempo interno, um tempo em que ela possa estar realmente realizando aquela atividade que ela sabe e julga que é importante. Agora, a pessoa que já tem muito mais bem organizado uma atitude de assertividade, ela pode, às vezes, não ter o tempo cronológico, mas ela tem o tempo psicológico. Eu sei, eu vou acordar mais cedo, meia hora, durante 7 dias, eu consigo realizar tal tarefa. É aquela pessoa que ela tem uma organização interna. Então, o que vem a ser a procrastinação? Bem, para quem não nos conhece, meu nome é Lacordaire Fayad, eu sou psicólogo e com várias especializações em neurolinguística, que é a programação na neurolinguística, na neuropsicologia, jogos de empresas e várias outras formações. Depois você entra no nosso site plenitude.com.br. O que é procrastinação? A procrastinação é aquele movimento que nós temos, mais outros menos, de adiamento, uma demora ou um atraso de realizar determinadas atividades. E você sabe que aquela atividade ela é importante, ela é fundamental para você estar realizando. Mas você vai, de alguma forma, deixando o tempo passar e quando não dá mais, é que você vai realizar, ou muitas vezes você deixa de realizá-la. O problema da procrastinação, nós acabamos, muitas vezes, tendo isso como um hábito. O que é o hábito? Aquilo que você faz frequentemente. Então, nós temos hábitos saudáveis, nós temos hábitos nocivos, hábitos que não agregam valor para nós. Ninguém vive sem hábitos. Daí a importância de nós estarmos buscando o autoconhecimento. Você prestar atenção em você. O que você tem, enquanto comportamento, que você é convidado a desenvolver em atitude. E aí vem aquela live que nós fizemos já o mês passado. Você é uma pessoa de atitude ou uma pessoa de comportamento?
Pessoas de comportamento são pessoas que ficam reclamando, que arrumam desculpa pelo que faz, pelo que lhe acontece. No fundo, a pessoa de comportamento, ela não quer mudança. E ela fica muitas vezes culpabilizando o outro, as pessoas, as situações, pelo que lhe acontece. Pessoas de atitudes, ela percebe que em algum comportamento que ela deixa a desejar, ela se autorresponsabiliza e busca uma ajuda para equacionar. Vamos dar um exemplo. Se eu tiver ali uma goteira, está ali goteirando, tá, ó, me presta um balde, eu coloquei lá, joguei água fora, joguei água fora. Isso é o quê? Comportamento. Qual que é a atitude? A partir do momento que eu percebi a goteira, eu vou ter primeiro movimento de estar fazendo um encaminhamento circunstancial. Mas depois eu vou realmente equacionar o problema. Isso é a atitude. Nós temos comportamentos na relação familiar, na relação conjugal, nós temos relação no trabalho, mas também nós já temos uma conquista enquanto atitude, dependendo da situação, dependendo do lugar. Por exemplo, eu posso dizer que eu não tinha a percepção que eu estava num padrão de comportamento na relação com meus filhos ou com minha esposa. Não, suponhamos que ela me dá um feedback. Olha, você não está dando atenção devida aos nossos filhos, às questões aqui dentro de casa. Se eu entro num padrão de comportamento, eu vou buscar justificar ou muitas vezes me autodescaracterizar. Realmente eu não consigo, eu sou incapaz. Quando eu entro num padrão de atitude, eu reconheço que naquele capítulo da família eu estou deixando a desejar. Então eu vou buscar ver. Tem algum lugar em que eu tenho atitude? Tem, por exemplo, no meu trabalho. Eu ouço as pessoas enquanto psicólogo, eu fico atento. Então, o que é que eu posso fazer para estar levando essa minha atitude para o meu comportamento dentro de casa? Porque eu sou o mesmo. Então, muitas vezes, na procrastinação, nós temos determinados comportamentos e que, no fundo, não estamos querendo perder o ganho secundário e tomar uma atitude. Muitos de nós acreditamos que a procrastinação é apenas fruto da preguiça, da falta de vontade momentânea de realizar algo, mas é muito mais complexo. Está muito ligado às nossas crenças e os nossos valores. Agora você vai perguntar, então por que nós procrastinamos? Procrastinamos, ou seja, deixamos de fazer aquilo que deve ser feito na hora certa, no momento certo, ou às vezes com a qualidade devida, porque quando não dá mais, nós fazemos de qualquer jeito. São vários motivos. Quando percebemos ou quando recebemos uma tarefa com um prazo longo para que nós possamos cumpri-la, nossa reação natural, aquele que temos o comportamento da procrastinação, é prorrogá-la o mais tempo possível, até chegar no limite. Você conhece alguém que às vezes a pessoa diz assim, olha, o Lacordaire tem um comportamento que quando a água sobe, aí que ele toma atitude. Ou seja, que eu tenho um padrão de procrastinar. E essa procrastinação, ela se diz respeito em várias situações. Então, ela é muito profunda, esse padrão. Porque todo comportamento, ele tem um ganho secundário. Na neurolinguística, nós aprendemos que toda ação tem uma boa intenção para quem pratica com uma má direção. Então, não basta eu estar bem intencionado. É fundamental que, além de estar bem intencionado, eu possa estar também bem direcionado. Outro caso muito comum que resulta na protelação daquilo que nós somos convidados a fazer enquanto tarefas, enquanto trabalho, é aquilo que exige de nós uma certa responsabilidade elevada para que nós possamos realizar. Geralmente, nós ficamos aguardando uma ocasião ideal. E quando essa situação chega, e a gente acha que nunca chega.
Então, nós vamos empurrando cada vez mais. E aí, o que acontece? Nós entramos num padrão que deixamos a desejar. Você já viu aquele profissional que você diz, ele ou é o psicólogo, ou é o arquiteto, ou é o engenheiro. O cara é muito bom tecnicamente. Mas não adianta que a entrega dele deixa a desejar. Então, você muitas vezes abre mão desse ou daquele profissional em virtude da própria forma como ele se conduz profissionalmente. Ou muitas vezes na área pessoal, na área familiar. Então, vejamos que por trás desse movimento nosso da procrastinação, tem justamente um pensamento do trabalho que vai dar, do incômodo que vai realmente acontecer. Aí o que acontece? Eu entro numa postura mais cômoda. Então, veja, muitas vezes é arrumar minha mesa, arrumar aquela... Eu falo assim, não, eu tenho uma bagunça organizada, eu sei onde está. É bagunça. Então, são formas desculpistas que nós arrumamos porque nós temos um ganho secundário. Então, muitas vezes a gente vai adiando. Aí, o que acontece? Por trás desse movimento nosso, tem justamente um ganho secundário. No fundo, eu não quero perder o ganho, aquele conforto, um pseudo-conforto que nós temos. Porque o conforto mesmo, ele é essencial, ele é fruto da nossa autorresponsabilização. Então, eu vou estar realmente realizando dentro do prazo, eu tenho aquela satisfação, porque tudo aquilo que nós fazemos tem um feedback de uma energia. E muitas vezes nós entramos numa energia que ela é viciosa. Eu vou entrando numa viciação. E isso vai inibindo o nosso potencial criativo. Então, veja, o que acontece? Dentro desse processo da procrastinação, elas também estão relacionadas com questões emocionais e fisiológicas. O mais importante são as crenças que nós trazemos conosco. Crenças proativas ou crenças limitadoras. Não, eu sou capaz, eu consigo, eu posso, eu dou conta. São crenças essenciais, que nos levam ao encontro do nosso potencial criativo. Eu não dou conta, eu não consigo, vai dar muito trabalho. Então, muitas vezes, são crenças limitadoras que nos estimulam neuroquimicamente e vai, inclusive, interferir fisiologicamente, onde nós entramos numa certa apatia. Os estudos dos neurocientistas colocam justamente a procrastinação também como um distúrbio, muitas vezes distúrbios mentais, como, por exemplo, que vai trazer padrão de ansiedade, problema de baixa autoestima, não é? Comportamentos autodestrutivos, porque a pessoa, de repente, por ela procrastinar, ou aquela tarefa que ela deixa de fazer, aquele trabalho que ela é convidada a fazer, ela não se dá conta que ela fica criando uma pilha de não realização. E muitas vezes ela abre mão de oportunidades importantíssimas, porque no fundo ela acaba começando a se sentir incapaz. Nos estados dos sintomas fisiológicos que nós às vezes sentimos, veja, a procrastinação, ela leva a procrastinação, nos leva justamente a essa inibição cerebral, principalmente do córtex pré-frontal, onde está justamente o nosso raciocínio. Por quê? O nosso pensamento, ele vai estar estimulando neuroquimicamente o nosso cérebro, que vai estar produzindo as enzimas correspondentes ao entusiasmo ou à apatia. Veja, o córtex cerebral, ou esse pré-frontal, ele é a área do cérebro que tem principais funções de atuar no planejamento, no controle de impulsos, e que vai estar nos ajudando a ter o foco, estar fazendo o filtro dos estímulos. Principalmente, hoje nós estamos vivendo um momento, os neurocientistas colocam isso com muita propriedade, nosso cérebro ele foi programado para fazer mais com menos. Principalmente hoje as crianças ficam muito tempo no celular. E o celular a gente pode perceber que ele tem estímulos dos mais diversos. Então, quando eu fico
num padrão de comportamento com estímulos mais fáceis, o que acontece? Aquilo que vai requerer mais trabalho, aquilo que vai requerer um raciocínio mais bem elaborado, nós entramos no desestímulo. Então, aí a importância, principalmente nós, enquanto pais ou educadores, estarmos trabalhando as nossas crianças ou mudando também os nossos hábitos e estar nos programando para ficarmos muito mais voltados para aquelas situações que nos leva a um exercício neurocerebral. Porque quando você vai fazer uma leitura, pegar um livro, é diferente de você estar ali diante de um tablet, vendo os vídeos. Então, muitas vezes a pessoa fica ali com aquela, passando um vídeo atrás do outro. Por quê? São os estímulos que ela recebe de maior facilidade. E o cérebro acaba acostumando. Uma das procrastinações, do processo da procrastinação, vem daí. Então, é algo parecido com o que acontece com, somente nós que atendemos no consultório, aqueles clientes ou pacientes com transtorno de déficit de atenção ou de hiperatividade, o TDAH, em que muitas vezes o córtex pré-frontal ele é menos usado. Então a pessoa, aquilo que, onde ela é convidada a prestar mais atenção, ter uma atenção concentrada, o cérebro já está viciado, porque a nossa mente ela vicia. Nosso cérebro ele acostuma, porque o nosso cérebro ele é um fiel, um mordomo. Tudo aquilo que nós, enquanto dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial, que é uma visão biopsicossocial e espiritual, porque nós somos o espírito que pensa. E moramos numa casa psicotrônica, que é o nosso corpo. Então, psicotrônico porque ele obedece ao impulso mental dos nossos pensamentos. Então, o que acontece? Se eu estou acostumado a buscar mais essas facilidades, eu começo a sentir fisiologicamente esses desestímulos. Por isso que os neurocientistas colocam que dentro do processo da procrastinação existem dois perfis principais de procrastinadores. Aquele que às vezes a gente encaixa como sendo relaxado, e aquele que é o tenso nervoso, né? O tipo relaxado, na verdade, que é um enquadre, na verdade, aquela pessoa que ela já está assim, mais ou menos assim, eu não tenho mesmo jeito, eu sou mesmo assim, não tem solução. Então, ela entra num padrão de acomodação e ela deixa de ter aquele senso de autorresponsabilização. E ela fica, muitas vezes, num processo, como diz aqui no Mato Grosso, o cuiabano tem um ditado assim, meia boca. Ou seja, você fica numa subqualidade de vida e de relacionamentos. O tipo relaxado é justamente aquele que acha que as suas obrigações elas são chatas, não vê a importância de deixar de fazer, que não tem impacto dela deixar de fazer, né? E pode muitas vezes causar uma rotina ali, né, que é improdutiva. E muitas vezes o procrastinador, taxado como sendo o relapso, ele sempre tem um ganho secundário. Tem alguém que está o retroalimentando naquele comportamento. Outro dia, atendendo uma cliente, ela diz, olha, meu filho é o meu problema. Porque, olha, ele é muito inteligente, mas ele não dá certo no trabalho. Ele trabalha um bom tempo, quando ele vai justamente já tendo mais uma autonomia, uma condição financeira, eu não sei o que acontece, e ele atrasa nos trabalhos, ele não faz as entregas devidas, e se eu não pagar o plano de saúde, a escola do meu netinho, veja, vai passar dificuldade. E muitas vezes sou eu quem tem que cobrir certas despesas dele em casa. A esposa reclama, mas não tem jeito. Então veja que é um procrastinador que não está numa autopercepção de si mesmo. E olha o ganho secundário. Aí a mãe foi e disse, olha, eu sempre tive que fazer as coisas para ele.
Qual é a forma que ele aprendeu a ganhar carinho? A mãe fazendo a coisa para ele. Agora que ele cresceu, tem esposa, tem filhos, qual que é o jeito dele aprender a ganhar o carinho da mãe? Financeiramente. Então, muitas vezes, por trás de um procrastinador, tem um pseudo-mártir. Então, ele vai realmente estar agindo com uma certa inconsequência. Então, muitas vezes, ele prefere substituir suas responsabilidades por outras tarefas mais prazerosas. Então, ele começa aquilo que é, para ele, sacrificial ou trabalhoso, ele foge. Então, muitas vezes, a pessoa que não para, muitas vezes, numa profissão, ele vive mudando de profissão, começa a faculdade, não termina. É aquela pessoa boa de iniciativa, mas ruim de acabativa. Então, tem um ganho secundário. Por exemplo, você dificilmente vai ver um procrastinador relaxado abrir mão de seus hobbies ou da sua vida social, ao mesmo tempo que ele foge de um projeto ou atividade profissional. Ele está muito mais voltado para as questões do prazer fácil, porque o prazer, a recompensa imediata, do que aquela recompensa trabalhosa. Então, ele evita aquilo que vem trazer para ele incômodo, angústia, ansiedade, para direcionar as suas energias para os passatempos mais agradáveis. Então, ele torna, muitas vezes, numa atitude inconsequente, porque tem alguém para estar o suprindo naquele momento. O outro é o procrastinador tenso, né? Aquele nervoso, que ele quer as coisas tudo certinho e tal, e não consegue fazer, porque não, eu gosto da coisa muito perfeita, e do jeito que você está pedindo para mim, não vai dar tempo. Olha, também você quer uma coisa em cima da hora e começa também a arrumar outro tipo de desculpas. Quem olha de fora diz assim, ele é um cara muito organizado, ele é bem exigente, porque ele quer tudo com um prazo. Muitas vezes, por trás disso, ele tem realmente a consciência que as suas obrigações são importantes. No entanto, por trás disso, ele se sente muitas vezes incapaz de conseguir realizá-los. Pelo menos num primeiro momento. Porque o primeiro momento que vem é aquela fala da crença limitadora lá de trás, não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta. Então, ele muitas vezes ele vai procrastinar e em prol daquela questão, não, eu gosto das coisas organizadas, eu quero tudo, mas acaba também não fazendo. Então, o que ele faz? Ele posterga, deixa para amanhã, com a desculpa que vai estar mais descansado, que vai estar mais preparado, para cumprir as suas responsabilidades de maneira mais assertiva. Olha, eu vou ter melhores ideias, eu vou conseguir arejar melhor minhas ideias, porque agora eu estou muito... Amanhã eu faço. E amanhã chega, eu vou deixar para depois. Acontece que quando o dia seguinte chega, o que acontece? Ele continua se sentindo sem condições de realizar o que precisa. Como consequência, o que vem? A tensão, o estresse, o nervosismo. Só aumenta até chegar a ponto de tornar-se insuportáveis. Então, aquela pessoa que, de repente, ele atribui as suas dificuldades ao excesso de trabalho. Agora, como mudar isso? Como superar? Anota aí. 2 sentimentos ou 2 comportamentos fruto de crenças limitadoras. Crenças limitadoras são aquelas que não sou capaz, não consigo, não dou conta, não é para mim. E como nós já falamos em lives anteriores, medo, rejeição, abandono, incapacidade, não é do adulto. São gravações do nosso mapa interno lá da nossa infância. Porque o adulto psicológico, o adulto maduro, o adulto emocional, ele sabe que ele tem dificuldades, mas ele é mais do que as dificuldades. Ele sabe que ele tem crise,
mas ele pode superar isso. Ele sabe que ele tem conflito, mas ele não vai ficar conflitado. Ele busca, porque ele passa a ter atitude, busca encaminhamentos. Então, 2 movimentos. Bota aí. Veja se você se enquadra nesses 2 movimentos. O primeiro movimento é o movimento da crença de necessidade, certo? De obrigação, certo? Eu tenho que fazer. De onde vem? Você tem que fazer sua tarefa, você tem que lavar vasilha, você tem que cuidar do seu irmão, você tem que. Como eu já venho de um histórico sociocultural ou socioafetivo de obrigação, qual que é o meu desejo, qual que é a minha vontade? Quando eu crescer, eu vou fazer tudo o que eu quiser. E aí a pessoa cresce, aquilo que ela estava no efeito hipnótico de ouvir das figuras de autoridade, que é o pai e a mãe, professores, ó. Tanto é que quando a professora passa lá no quadro, lá, ó, dever para casa, você vai perceber quais são as suas linguagens internas, não troca. Então, dever para casa, prazer de casa. Completamente diferente. Então, quando a pessoa tem esse padrão, ó, que ela vinha ouvindo das figuras de autoridade, efeito hipnótico, agora ela fica no efeito auto-hipnótico. Eu tenho que fazer, mas eu não dou conta. Eu tenho. Então troca, eu tenho, porque a vida ela não é de obrigação. Porque existe a lei de liberdade. Mas a lei de liberdade está de mão dada com a lei de responsabilidade. Então eu posso fazer ou posso deixar de fazer. Agora é importante que eu medite nas consequências, porque a vida ela é de escolhas. Eu posso escolher o que eu quiser fazer da minha vida. Agora, não tem como eu escolher não ter a resposta das minhas escolhas. Eu posso ter escolhas essenciais, escolhas conscientes, amorosas, ou eu posso ter escolhas automatistas, na hora da raiva, na hora do medo, na hora da insegurança, escolhas que eu vou usar da lei de liberdade construindo o meu aprisionamento. Ou eu posso fazer escolhas utilizando a lei de liberdade e construir a minha libertação. Porque não é porque eu sei que é importante, eu já tenho prazer de fazer. Por exemplo, eu quero passar num concurso público. Alguém vai passar num concurso sem estudar? Mas se eu não tenho o hábito de estudar, no começo não é prazeroso, mas eu vou programar para isso. Eu vou começar estudando 10 minutos, depois 20, depois 1 hora, e à medida que eu vou criando o hábito, porque eu sei onde eu estou e sei também onde eu quero chegar, isso é fundamental para que nós possamos trabalhar a procrastinação. O que eu ganho ou o que eu deixo de ganhar. Isso é muito importante. Às vezes, no consultório, com clientes, numa relação conjugal, eu quero separar da minha esposa. Tudo bem, você pode? Pode. O que você ganha em separar da sua esposa? O que você perde? Eu ganho liberdade. Muito bem. Em que situação, na relação com a tua esposa, você não tem liberdade? Aí a pessoa vai, à medida que ela vai ampliando, é como se fosse um GPS. Quando você sinaliza o GPS, ele parte de onde você está e onde você quer chegar. São 2 pontos que você precisa oferecer ao GPS. Da mesma forma, quando você está dentro das crenças limitadoras. E ele vai percebendo que ele tem a liberdade. Então, a questão não é separar da esposa. E às vezes ele está confundindo relacionamento conjugal com casamento. Às vezes eu confundo o local do meu trabalho com a qualidade de vida que eu estou implementando no meu trabalho. Então não adianta eu sair desse meu trabalho que eu vou buscar um outro trabalho para começar tudo de novo. Então, quando nós buscamos perceber o que eu ganho em estar estudando essa meia hora, o que eu ganho em estar estudando agora 1 hora, onde eu quero chegar, quais os resultados que eu quero obter. E isso nos leva a uma mudança de padrão de comportamento para um padrão de atitude. Então, o primeiro é justamente as crenças limitadoras de necessidade. A outra é
crenças limitadoras de impossibilidade. Uma de necessidade e outra de impossibilidade. Nas crenças limitadoras de necessidade, ó, eu tenho que fazer este trabalho, porque senão ele vai arrumar outro cliente. Ó. Eu tenho que fazer esse trabalho, porque senão minha esposa vai separar de mim. Olha, eu tenho que amar meu filho, porque senão ele vai virar um alcoólatra. Olha, eu tenho o quê? Então, nesse eu tenho o quê, ou eu preciso realizar, veja, o meu cérebro, que já tem uma área de estímulo, de recompensa, ele começa, você vai ser muito difícil para você. Então, quando eu entro num padrão de necessidade, que é um movimento que a gente chama movimento egóico, o que é egóico? O ego é tudo aquilo que é transitório. O seu nome, sua posição social, o cargo que você ocupa, tudo isso é transitório. Mas é importante e é fundamental que nós façamos um bom uso, porque através dessas questões transitórias é que nós nos manifestamos no mundo. Através das questões transitórias, nós estruturamos a nossa personalidade. Agora, quando eu não me vejo enquanto um agente da ação, eu vou estar pegando aquilo que é o transitório como se fosse o mais importante. Então eu entro num movimento de reatividade, caracterizado pela auto-obrigação de realizar o objetivo. O que acontece comigo? Aí nós vamos perceber a interferência neurofisiológica, produz ansiedade, produz raiva, desperta raiva na gente, porque realmente uma revolta, porque eu tenho que realizá-lo. E quando eu entro no padrão de comportamento de impossibilidade, com as crenças que eu falo, mas eu não consigo, mas vai ser muito difícil, mas vai dar muito trabalho. No caso contei da cliente, o filho chega, mãe, olha, eu não consigo. Aquele trabalho, olha, ele é muito maçante, mãe, eu estou ficando doente, mãe. Ela dizendo que é assim que ele chegava. Qual mãe que quer ver o filho doente? Aí vem agora, ó, o que a gente chama, igual de um adolescente falou, aí vem o golpe. Mãe, a senhora pode garantir para mim pelo menos esse mês para eu poder até arrumar um outro serviço? A mãe que tinha um padrão de pseudo-mártir, o que é o pseudo-mártir? Por quê? É aquela que não sabe falar não. É a boazinha, porque no fundo, é um movimento às vezes de culpa que eu tenho na relação com o outro ou com a vida, eu quero compensar o outro, porque às vezes, provavelmente relação pais e filhos. Porque, imagina, eu vou deixar meu filho passar por dificuldade, mas eu sou mãe. E aí vem aquela metáfora que nós sempre utilizamos, o pássaro, quando assenta no galho, ele está confiando no galho ou na capacidade de voar? O galho é ajuda, o galho é amparo, o galho é proteção. Ninguém vive sem amparo, ninguém vive sem proteção, ninguém vive sem ajuda. O universo ele é rico, é pródigo em ajuda. Agora, o fazer é sempre da pessoa. Então não tem como alguém voar para você. Não tem como alguém fazer escolhas para você. Não tem como alguém evoluir para você. Eu vou pedir, estuda para mim para eu passar no concurso. Não tem como. As escolhas são suas. Nem seu anjo de guarda vai fazer por você. Senão você não vira anjo de guarda. Então, quando eu entro nesse padrão, mas é muito difícil, eu não consigo, vai dar muito trabalho. Olha o que acontece. É um movimento egóico de passividade. Aí nós vamos ver lá o procrastinador, né, na postura passiva, caracterizado pela autossabotagem na realização do objetivo. O que acontece? Produz acomodação e, posteriormente, culpa por não realizar o tal objetivo. Muitas vezes, a mãe vai dizer, igual como ela colocava, ia falar para o filho, ele falava assim para ela, a senhora acha que eu não estou sofrendo por isso? A senhora acha que eu não sinto vergonha da senhora estar pagando para o meu filho, se a obrigação era minha? Aí ele entra num processo de vitimização. Não, bem, meu filho, mas não é bem assim, você sabe, a mãe fala porque... Aí ela entra no quê? Naquele movimento de permissividade. Então, uma
movimento alimenta o outro. E nós, nas relações interpessoais, nós sempre vamos buscar as pessoas que vêm nos oferecer um movimento de compensação. Ninguém vive sem compensação. Agora, existe aquela compensação proativa, amorosa, em que você sabe que aquela pessoa ela vai pontuar para você de uma forma assertiva. Olha, Cordé, eu acho que você foi muito bem até aquele momento na sua exposição. Ali naquele momento, ó, eu vejo que você saiu, desviou do assunto e entrou num outro padrão. Então, veja, quando eu tenho a humildade de receber esses feedback, porque eu tenho uma consciência de que o outro na minha relação, ele é importante para estar me ajudando a fazer uma mudança de nível, por isso que tem um pensamento da psicologia tibetana que diz assim, nós somos uma somatória de não nós. O que quer dizer? Você tem tudo do jeito do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu professor e dos seus amigos. Então, não é porque eu venho de uma relação de um pai alcoólatra, né? Ou de um pai procrastinador, ou de uma mãe autoritária, que eu tenha que ser igual. Agora, isso tem interferência? Tem. Influencia? Influencia. Mas nós podemos fazer e refazer a nossa história. Então, não é culpar o outro, o pai ou a mãe. Isso não é por causa deles. Eles deram o que eles podiam ter dado. Agora, eu me autorresponsabilizar. Então, quando eu entro nesse movimento, o que acontece? Tanto no movimento da crença limitadora de necessidade ou de impossibilidade, ambos os movimentos, a não realização do objetivo, deve-se ao fato de nós estarmos focados no trabalho que vai dar em realizar e na perda do conforto psicológico caracterizado pela inércia. Então, muitas vezes, eu vou perder aquele jeito de estar com a minha mãe, aquele jeito de estar... Isso interfere em todo o processo das nossas relações. Aí, o que acontece? A necessidade, as questões circunstanciais da vida vão nos convidando a fazer a mudança, começa a aumentar. A mãe, com o caso dessa mãe, ela já não aguentava mais, a aposentadoria dela já não estava dando o suficiente nem para ela. Aí o que acontece? Quando a pessoa começa a ter maiores dificuldades, o que acontece? Isso começa agora, a necessidade de realização do objetivo aumenta. Tanto é que o filho dela passava um bom tempo, quando ela já não tinha mais condições, ele passava já um bom tempo mais no próximo serviço que ele arrumava. Aí o que acontece? Naturalmente, ou seja, em consequência disso, porque não naturalmente, porque o que é natural é ligado às leis divinas, né? O natural é a gente estar agindo com proatividade, o natural é eu acreditar em mim, o natural é eu saber que o universo ele é rico em oportunidade, o fazer é meu, mas é comum, melhor dizendo, é comum aqueles que temos um padrão de compensação, de codependência do outro, que aí nós entramos na procrastinação, cedo ou tarde, veja, a própria necessidade, ela vai estar nos convidando, ela obriga o indivíduo a realizar seus objetivos. Pois a própria não realização dos objetivos traz consequências do qual a pessoa quer evitar. Por exemplo, no caso dessa mãe, ela dizendo, olha, quando o meu filho viu que a escola o chamou e disse, não tem mais como nós estarmos adiando o seu pagamento. O que ele fez? Ele arrumou 2 serviços. Então, ele trabalhava durante o dia e à noite ele trabalhava numa outra área, que era a área da computação, que ele é excelente na computação. Veja, por um período. A partir do momento que ele conseguia pagar a escola, olha a fala dela, e as coisas começaram a melhorar, o que acontece? Após a realização dos seus objetivos, a necessidade diminui. Como eu não mudei o meu padrão mental, porque a questão toda está em cima da crença. Por isso que, conforme nós pensamos, o nosso movimento, ele toma forma, vida e movimento. Então, leva novamente o indivíduo a se desmotivar. Aí, o que acontece?
a necessidade tende a aumentar no novo e ele fica, então, o que nós chamamos na psicologia, num ciclo vicioso. Ciclo vicioso. O que fazer, então? Então, ó, as diversas necessidades, ou as diversas atividades, trabalho, manutenção da saúde, relacionamento conjugal, né? A questão da melhoria profissional, passa a ser vista como se fosse um peso, do qual aquele que tem o padrão do procrastinador, ele quer se afastar. Porque quem é que quer fazer uma coisa que é sofrível, né? Uma coisa que é dolorida? E a gente sofre não é pelo que nos acontece. Nós sofremos por duas razões. Por ignorância e outra por rebeldia. Então, o que é importante? Como trabalhar isso? Agora, nós acabamos de fazer o diagnóstico. Agora, anota aí o passo a passo para você te ajudar, tá bem? Olha, você que está assistindo essa live, se você acha que ela é importante e vai ajudar alguém que você ama, que você tem carinho, mande para ela. Aliás, coloca aí o sininho, ó, vai nos ajudar também. A grande proposta do Plenitude, Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, é estar nos ajudando na educação do ser. Então coloca aí o seu like e nos ajude a levar essa live a mais distância. E mais, olha, muita gente esteve nos perguntando, nós iniciamos um curso Desenvolvimento do Amor Consciencial na busca da plenitude e da felicidade. Você ainda pode entrar no segundo módulo. É um curso que ele é presencial e ele também é online, via internet. Então você pode estar se inscrevendo, entra no nosso site www.plenitude.com.br e fala com a nossa equipe de trabalho interno e você pode estar se inscrevendo para o curso. Tudo bem? Muito bem. Anotou? Pegou a caneta aí? Ok? Pegou a caneta e o lápis? Então anota aí agora. Concluindo, olha, nós temos duas motivações. Uma motivação por afastamento e outra motivação por aproximação. Anotou? Motivação por afastamento. Eu entro num padrão de comportamento de criar dificuldades. Eu só vejo a dificuldade que eu vou ter, o problema que eu vou ter, o trabalho que eu vou ter naquilo que eu estou fazendo. Eu não vejo ganho. Eu não vejo numa visão proativa. Não vejo resultado para mim. Me esqueço, porque eu estou num padrão mental como se eu estivesse fazendo para sustentar meus filhos, para sustentar minha esposa, para sustentar minha família. Eu te faço uma pergunta. Nós fazemos muito treinamento, muitas lives, muita palestra. Tem autoestima no trabalho. Tem uma live dessa, autoestima no trabalho. E nós fazemos uma pergunta, eu faço uma pergunta para você. Você trabalha para quem? Eu trabalho para a prefeitura. Eu trabalho para o governo. Olha, eu trabalho lá na empresa, para a empresa que eu trabalho. Você trabalha para eles e para você não tem salário? Se você trabalha para eles, por que você tem salário? Então você não trabalha para eles. Você trabalha para você, na empresa que você trabalha. Então isso você já entra numa outra linha de pensamento proativo. Então por isso eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer a minha melhor entrega daquilo que eu estou realmente me propondo. Quem trabalha na área do desenvolvimento humano, hoje as empresas, quando vão fazer um trabalho de seleção, de recrutamento e seleção, aquele que é o entrevistador, ele já vai chegar para você perguntando assim, olha, me justifique, por que eu devo lhe contratar? Agora, imagina uma pessoa que está no movimento, num comportamento, e não numa atitude, num comportamento de afastamento, que tem um padrão lá de obrigação
ou de incapacidade. Agora, veja uma pessoa proativa. Eu sou para você a solução para a sua empresa. Aliás, eu já olhei na internet, eu vi que o seu balanço, ele deu um déficit. E eu sou o cara que vai te ajudar. Você não vai nem pagar o meu salário. Eu vou fazer o meu salário e vou ajudar a empresa a crescer, porque eu já... Olha, lá na internet, vocês vendem isso, vocês fazem isso, e eu sou a pessoa para isso. O que é isso? Proatividade. Motivação por aproximação. Na motivação por aproximação, são crenças proativas, crenças positivas. Eu sei que eu posso, eu sou capaz, eu mereço, e o universo está aí à minha disposição. Tem um pensamento da psicologia tibetana que diz assim: abram-se as portas do universo, pois eu estou pronto e decidido a viver. Então, eu estou pronto porque eu quero. Eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono da minha vontade. E além de ser o dono, eu estou tomando a decisão de hoje ser melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje, porque eu sei que nada está tão bom que não possa ser melhorado. Isso é motivação por aproximação. Então, na motivação por aproximação, eu vou estar trabalhando agora, desenvolvendo crenças proativas. Estou consciente da importância em realizar os meus objetivos. Eu tenho consciência, fruto do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele nos leva a perceber as nossas limitações e passo a vê-las como oportunidade de crescimento espiritual, emocional, afetivo, profissional, financeiro. Porque eu estou consciente na importância de realizar os meus objetivos. Eu sei aonde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar. E de onde eu estou e onde eu quero chegar, eu sei que tem todo um trajeto. No caso da procrastinação, daquele que tem um padrão limitador, é difícil. Quando você fala é difícil, o seu cérebro diz, você não vai dar conta, coitadinho de você. Agora, na motivação por aproximação, eu sei que de onde eu estou e onde eu quero chegar é trabalhoso. E tudo é trabalho. O trabalho, ele é o hino vibrante do universo. Seu coração pulsa e vibra independente da sua vontade. As suas células estão multiplicando independente da sua programação. Por quê? Aquilo que não depende de você, o universo trabalha incessantemente, amorosamente, sob o diapasão amoroso do Criador. Porque o amor, criação, o amor que vai estar nos levando a agir de uma forma autoconsciente, porque eu me amo. Quem se ama se dá o melhor. Quem se ama se cuida. Você tem na sua história, na história da sua família, pessoas que fizeram a diferença, que saíram da síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu vivo assim. E aquela, não, eu estou assim, mas eu sou muito mais do que isso, eu posso. E fizeram a diferença, reescreveram a sua história. O outro movimento, crença proativa, para que você possa entrar na motivação por aproximação, estou consciente de que para realizar esse meu objetivo é importante o meu esforço para se conseguir o que realmente eu desejo. Na procrastinação, eu forço. Forçar é violentar, porque está me faltando o autoconhecimento. Esforçar, eu sei onde eu quero chegar. Que recursos eu tenho para chegar onde eu quero chegar? Do que eu tenho, dá para chegar? Não. Então, como eu posso conseguir? Porque eu quero chegar. Então, eu estou consciente que para realizar o meu objetivo é importante o meu esforço para realmente conseguir o que eu desejo. O outro agora, em virtude dessas crenças proativas de aproximação,
eu vou entrar num processo de conscientização. Olha agora, meu cérebro vai estar trabalhando neuroquimicamente por um estímulo de compensação fruto do autoconhecimento, do autodomínio. Eu vou entrar agora na automotivação. Conscientização e prazer no autodesenvolvimento, vencendo a inércia. Por quê? Como falei do concurso, eu quero realmente sair do meu trabalho, onde eu estou percebendo que eu posso mais, eu mereço mais, mas eu quero realmente estudar para um concurso. Mas eu não estou ainda acostumado. Então, no começo, eu não vou ter esse prazer. Então, eu vou agora trabalhar para estar vencendo esse processo inercial. Eu vou ter dificuldade de memorização, eu vou ter dificuldade de interpretação, eu vou ter dificuldade de estar entendendo aquilo que eu estou estudando, mas eu quero. Por quê? Eu estava num padrão mental diferente do que estou empreendendo agora. Então, eu vou estar focalizando nos resultados a serem obtidos, juntamente com os benefícios. Então, eu começo já a fazer uma metaprogramação. Eu começo a me ver já num trabalho novo, tendo uma satisfação maior do conforto desse trabalho. Eu que estou trabalhando agora, vamos dizer, em 3 trabalhos, eu agora vou trabalhar num só, com um ganho muito mais efetivo, mas eu estou trabalhando para isso. É aquela pessoa que, porque o trabalho ele gera estresse, eu te pergunto. Gera estresse? Põe aí, depois para você ver se gera estresse, tá bem? Então, aquela pessoa que trabalha em 3 serviços. Você diz, mas fulano, você deve sofrer muito, né? Você deve estar realmente assim, realmente sofrer desses 3 serviços. Eu disse, não. É cansativo. Mas eu sei o que eu quero. Veja, é cansativo porque a máquina, o corpo é uma máquina. Mas é prazeroso porque eu tenho um objetivo. Eu quero comprar uma casa, já falta muito pouco, daqui a um pouco eu vou ficar só com o trabalho. Mas eu tenho um objetivo. Então a pessoa, o indivíduo, ela tende agora a desenvolver cada vez mais intensamente uma postura proativa. Ele se estimula cada vez mais diante do autoconhecimento, o autodomínio e a automotivação. Então, o que acontece? Diante da vida, ele passa agora a superar as limitações e buscar cada vez mais essas oportunidades para o seu crescimento interior. E além dele buscar esse crescimento interior, ele nas relações com quem gravita em torno da sua vida, é aquela pessoa ponte, motivador. É diferente do outro, não adianta, olha, isso não é, eu já fiz isso, olha isso. A pessoa proativa, pelo contrário, ela foca na sua competência e, inclusive, ainda ajuda aqueles que estão à sua volta, sabendo que ajudar não é fazer pelo outro, porque Deus não cria ninguém coitadinho, nem incapaz. Então, cada vez mais, veja, ela busca superar aquilo que antes ela achava sem sentido, passa agora a ter para ela um sentido muito maior, e ela passa a amar e vivenciar a vida em seu pleno sentido. Amar a si, amar a vida, e tudo que ela faz passa a ter um sentido mais aprofundado. Tudo bem? Então, o trabalho não gera estresse, gera cansaço. O estresse, ele está ligado diretamente à forma como eu vejo o trabalho. E a forma como eu vejo o trabalho, eu não vou ter um feedback de uma energia de compensação positiva. Por isso que aí vem a doença. Porque o que é a doença? Nada mais é de um desalinho mental que interfere no emocional, no nosso metabolismo, energeticamente desarticulando a homeostase do organismo. O que é saúde? Fruto do autoconhecimento. Quem você é? Filho de Deus, aprendiz da vida. Na oportunidade sublime de ser um co-criador, um colaborador da divindade.
são aquelas pessoas que têm o maior prazer, você tem o maior prazer de ficar junto. Mesmo a pessoa não falando nada, aquela pessoa que tem um prazer de, quando ela conversa com você, ela tem a palavra certa no momento certo, ele estimula para frente. A outra, muitas vezes, não, você não é capaz, não, você não vai dar conta, ela projeta a sombra dela em você. E se você não tiver cuidado, você acaba entrando numa viciação dessa relação que não agrega valor, fica uma energia repulsiva, cansativa. Portanto, ninguém é procrastinador. Nós somos seres operosos, seres de transformação e seres transformadores. Consigo, no outro e na vida. Nós somos co-criadores e colaboradores. Ok? Gratidão pela sua companhia. E aqui vai o nosso mantra, que nós encerramos todas as nossas lives de uma visão proativa. Mantra é uma forma de você organizar os pensamentos, porque palavras, diz um pensamento tibetano, são luvas que vestem o pensamento. Conforme eu falo, eu vou estimular o meu cérebro. E nos leva a conectar, como diz na neurolinguística, metamodelando, ou conectando, ou calibrando com as energias mentais correspondentes. Vai o mantra. Eu amo a mim mesmo. Eu amo a vida. A vida é bela e eu sou luz. Sou filho de Deus. Sob a sua proteção incondicional, herdeiro do universo e aprendiz da vida. Meu mestre é Jesus, o maior psicólogo da humanidade. Gratidão, queridos corações, amigos em plenitude, e até a nossa próxima live, quinta-feira. Dê o seu like, aperta o sininho aí e leve essa live a outras criaturas que você queira e achou importante, que se serviu para você, vai ajudar outras pessoas. Gratidão, até a próxima quinta-feira, uma nova live.